Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resenhar para vocês um livro que eu prometi na resenha anterior, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, maravilhoso. Que tem um trabalho de capa, né? Esse é o livro mais bonito da minha estante. Nem vou precisar fazer um vídeo só para falar, o livro mais bonito da minha estante é esse daqui. Ele é muito bonito, ele tem um hot stamping assim, vermelho nessas formiguinhas aqui. Tudo nessa capa é genial, assim, em relação ao livro. Tem um verniz localizado aqui na borboleta e ele é o cochoado, né? Esse aqui dele é o cochoadozinho. E eu acho que eu paguei pouco pelo que ele vale, tem um trabalho muito bonito, gráfico. Isso aqui tira, inclusive eu vou até tirar porque eu vou movimentar muito ele aqui. Então eu vou tirar ele daqui. Vamos lá. Esse livro daqui é um livro do Gabriel Garcia Marques. Eu fiz uma colinha aqui, que não é uma colinha, na verdade é uma coluna, né, porque tem muita coisa para falar sobre esse livro. Como eu li ele há mais ou menos alguns meses, então eu não ia lembrar de tudo, sempre tenho que estudar o livro antes de vir aqui fazer a resenha. O Gabriel Garcia Marques é um mexicano que nasceu na cidade do México. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1982, por um conjunto de obras que traz esse livro daqui como um dos principais motivos pelo qual ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele foi influenciado pelos avós, depois ele volta para a casa dos pais, e o avô dele era um homem que contou muito para ele, quando criança, sobre a sua passagem pela Guerra dos Mil Dias. E então ele foi muito influenciado por essas histórias da guerra do avô, e isso vai entrar aqui muito forte nesse livro. E depois ele volta a morar, né, com os pais, e o pai dele era farmacêutico. A gente vai ver, pelo menos eu tenho essa alusão do pai dele ser farmacêutico com um dos personagens principais aqui do livro, que é o José Arcádio, patriarca da família, que depois ele fica um pouquinho assim ligado a essa questão de alquimia e tal, então quem sabe foi uma influência aí do pai, né, que era farmacêutico. E o Gabriel Garcia tinha 10 irmãos, então ao todo são 11 filhos. A gente também vai ver essa presença das famílias aqui, que são famílias bem cheias, são famílias que tem muita gente, então pela essa convivência do Gabriel Garcia com uma família grande, né? O 100 Anos de Solidão foi o livro conhecido como um dos precursores do boom da literatura latino-americana na década de 60. Porque até então a literatura latino-americana não era muito conhecida no mundo, não era muito aclamada no mundo. Tinha alguns livros bem importantes, mas ela não era tão conhecida. E livros com essa temática aqui, de famílias, decadências de famílias, e histórias de famílias que trazem muito a cultura do povo e que essas famílias estão inseridas, a gente só conhecia mais europeias e norte-americanas, né? Então eu consigo lembrar, por exemplo, quando eu leio esse livro daqui, de histórias parecidas. Os Buddenbrook, que é do Thomas Mann, e o Do Som e a Fúria, do William Faulkner, que eu já li, é um livro super complexo, que eu pretendo vir resenhar aqui para vocês depois. Tanto por conta do contexto da família, enfim, a contagem da história de uma estirpe, mas também por conta de uma temática que aqui está muito forte no livro, que é a temática do tempo. Mas o Gabriel Garcia Marques aqui ele inova completamente e dá uma cara completamente original a esse tipo de leitura sendo latina. Por quê? Porque ele, apesar de ter essas semelhanças, ele traz aqui uma originalidade muito forte na questão do realismo mágico, né? Então esse é um livro que inaugura esse tipo de leitura latino-americana. E o que é o realismo mágico? O realismo mágico é uma história que mistura realismo, coisas que aconteceram ali realmente, pelo menos a influência. A gente vai ver aqui as guerras, por exemplo, as questões sociais e políticas da América Latina com magia, né? Com coisas realmente que a gente vai lendo assim e vai percebendo que são coisas que não acontecem no mundo fático, no mundo real. A questão do realismo mágico aqui é interessante, porque eu, pelo menos, quando comecei a ler esse livro, não sabia do realismo mágico. E é muito estranho, porque você vai lendo assim, aí daqui a pouco você vê um acontecimento.
Tipo assim, a cidade de Macondo, que é a cidade onde se passa aqui a história, chove todo dia na cidade. Nunca tem um dia só de sol, assim. Aí depois você avança um pouco as páginas e você vai ver uma vaca que pare trigêmeos. Aí você até grifa, né, a parte do livro que diz isso, que eu não sabia que isso acontecia. Até você descobrir que aquilo ali se trata realmente de magia, né? Não é a intenção do autor narrar como se fosse uma realidade. Então, borboletas amarelas, por exemplo, na Colômbia, é uma espécie de borboleta. Uma mulher, que é a personagem principal que eu considero desse livro, que é a Úrsula, ela vive mais de 110 anos, né? Chegou no final do livro, essa mulher ainda tá viva e já passaram várias gerações, né? Pelo menos umas 6 ou 7 gerações aí. Uma mulher, uma virgem que é levada ao céu. Então, assim, coisas que não existem e a gente consegue ver que se você não for pro livro sabendo disso, você vai sendo pego por essas surpresas, assim, até você chegar realmente num ponto que a ficha cai e você percebe que isso aqui, na verdade, é um realismo mágico. Isso misturado, claro, com um realismo, que, como eu falei, as guerras, uma América Latina empobrecida, muitos conflitos familiares, que são coisas que acontecem na vida real, né? A cidade que se passa aqui, essa história, é a cidade de Macondo, é uma cidade fictícia na Colômbia, e essa família, o José Arcádio e a Úrsula, são primos, eles se casam e eles vão, com algumas pessoas, fundar essa cidade de Macondo. E aí vão dar início à estirpe dos Buendia, família Buendia, né? Algumas características sobre esse livro aqui é que a gente vai começar a ver que a família vai se desenvolvendo e vão tendo a Úrsula e o José Arcádio têm filhos, e os filhos, eles basicamente têm nomes parecidos. Então passa de uma geração para outra, os filhos vão ter nomes parecidos. No começo do livro tem uma árvore genealógica, então é interessante que você sempre recorra a essa árvore genealógica. Não é interessante, você vai ser obrigado a ir a ela, porque os nomes se repetem e você tá na história aqui e você não sabe às vezes que personagem é qual. Então, os nomes que mais se repetem são os dos homens. Então, sempre tem José Arcádio e sempre tem Aureliano. Os José Arcádios têm características semelhantes e os Aurelianos geralmente também têm. E então, assim, a gente vai vendo esses nomes se repetindo. Remédios também, que é uma mulher, esse nome se repete, então você tem que estar sempre ali. E uma coisa interessante sobre esses nomes é que eles não se repetem à toa. Na realidade, o que o Gabriel Garcia ele quer passar aqui é que os nomes vão se repetindo e os personagens eles vão passando de uma geração para outra os mesmos costumes e os mesmos feitos negativos, né? O mal, ele sempre passa de uma geração para outra, parece que esse mal nunca sai daquela família. Ele sempre tá ali se repetindo. Tem uma hora que a gente tem esperança no personagem, aí depois o Gabriel Garcia Marques frustra a esperança da gente, como que para mostrar que esse tempo é como um dos personagens fala aqui. É um tempo que ele não passa, é um tempo que ele circula, né? Ele tá sempre voltando ali. Outra coisa também em relação à cidade de Macondo é que isso é muito forte aqui, porque sempre que o Gabriel Garcia ele tá contando essa história, ele tenta trazer elementos da cultura e da história, obviamente, da Colômbia e da América Latina. A cidade de Macondo, o José Arcádio vai dizer aqui que quando eles foram para lá, ninguém tinha morrido em Macondo. E era uma cidade muito tranquila, né? E eles viviam muito tranquilamente. A página 66 ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele fala assim, o José Arcádio: então, se o senhor quiser permanecer aqui como outro cidadão comum e corrente, você será muito bem-vindo. Ele tá falando para uma pessoa que tá vindo da cidade, que não é da família deles. Mas se veio para implantar a desordem, obrigando as pessoas a pintar suas casas de azul, pode recolher seus trastes e voltar por onde veio, porque a minha casa vai ser branca feito uma pomba. Então ele dizendo aqui que ninguém vai acabar em destruir com os costumes, que sempre vai permanecer daquele jeito, e ele tinha esse sonho, né, de que a estirpe dele sempre
ia ser daquela forma como ele imaginou, mas isso não acontece. À medida que o tempo passa, tanto os filhos deles vão se desviando, né? Um filho vai embora, o outro filho se afeiçoa à guerra, quanto a própria guerra chega, né? Então, os próprios estrangeiros que vão chegando para implantar coisas na cidade, eles trazem consigo a guerra. Então, isso é um efeito da colonização da América Latina, é o que o Gabriel Garcia quer passar com isso, é que essa colonização trouxe consigo também a guerra, né? E esse livro vai trazer dois temas muito importantes, que um dos temas está no próprio título e o outro a gente vai vendo nas entrelinhas, que é a solidão e o tempo. A solidão, ela é trazida aqui, a gente consegue ver essa solidão através de muitas nuances e de muitos acontecimentos e de muitos personagens. São filhos que vão embora para se aventurar e deixam uma família sozinha e demoram muito tempo para voltar. São filhos que vão embora para viver a guerra e que basicamente se viciam, parece, na guerra e na maldade da guerra e não conseguem perceber o tempo passando e depois vão refletir sobre isso, mas já é tarde demais. É a própria cidade, que é afastada de tudo, é uma cidade que é um pouco afastada da civilização e o pai tem esperança de que vá para frente, mas na verdade ela só perpetua a maldade do mundo e ela tá ali ao mesmo tempo isolada. É o pai, José Arcádio, que é o patriarca da família, que se fecha no mundo dele. A gente vai ver que o pai, ele se apega a uma árvore. E ele, sabe o Piratas do Caribe, o filme? O pai do personagem principal, ele se apega ao navio. Pronto, o José Arcádio, ele é assim. Ele tem uma parte do livro que ou por covardia ou por, a gente não sabe por quê, ele se apega ali a uma árvore e ele fica ali e deixa a Úrsula sozinha cuidando da família, né? Então a gente vê essa solidão aí. É a solidão da mãe que precisa ser forte sozinha. Sobre isso a gente vai ler um trecho aqui da página 117. Olha só aonde viemos parar. Olha só a casa vazia, nossos filhos esparramados pelo mundo e nós dois sozinhos outra vez, como no começo. É o filho que vai ser fuzilado sozinho e no final, nos últimos momentos de vida, vai recordando de momentos da vida dele. São as mulheres, né? As mulheres aqui nesse livro, elas são muito sozinhas, elas sofrem mais por conta dos filhos que vão embora e por conta dos maridos e também dos filhos que vão para a guerra. Então elas acabam ficando sozinhas. E seja também a solidão por acontecimentos, a gente vê essa solidão estampada em acontecimentos que um ou outro personagem vive e que só ele viveu aquilo e que parece que esses acontecimentos nunca aconteceram. A gente fica na dúvida se aqueles acontecimentos, depois de passados, ocorreram ou não ocorreram, porque eles ficam na memória viva daquela pessoa que viveu aquele momento, mas ele mesmo não sabe se aquilo aconteceu ou não. E aí é uma crítica que o Gabriel Garcia Marques faz a um acontecimento, podem ter tido mais de um, que ele se recorde, né? Que é o massacre das Bananeiras, que realmente aconteceu, mas que foi feita uma cortina de fumaça tão grande em cima que ficou como teoria da conspiração, né? Eles quiseram encobrir esse acontecimento e que depois fica como isso, né? Algumas pessoas não sabem se aconteceu ou não aconteceu e só quem viveu aquele momento é quem traz a recordação viva na cabeça, na lembrança. Então a gente tem esse acontecimento narrado muito, muito bonito, de forma muito até poética aqui nesse livro, que um dos personagens, ele tá ali no meio de uma multidão e acontece um massacre, ele sobrevive a esse massacre e depois que ele acorda, ele lembra, tem aquela lembrança na mente, mas ele vai perguntar às outras pessoas e o pessoal fala: não, isso não aconteceu, isso tá só na sua cabeça. Então é uma crítica a essa cortina de fumaça que fizeram com muitas coisas, né, durante as guerras, o colonialismo, enfim. Então a solidão, ela tá estampada em todos esses acontecimentos. E a gente tem também o tempo, né? Como eu falei, que o tempo, ele traz sempre os pontos negativos que foram deixados no passado, são sempre trazidos à tona através das gerações. A estirpe, ela sempre continua com esses efeitos negativos
dos filhos e dos netos e dos bisnetos. É um livro maravilhoso, o 100 Anos de Solidão, e ele é um livro que tem uma escrita que eu nunca vi em qualquer outro livro que eu já li. O Gabriel Garcia Marques, ele tem uma maneira muito bonita de narrar acontecimentos, porque ele narra os acontecimentos de forma muito poética. Parece que ele está escrevendo uma poesia enquanto narra a história. Então, ele tem uma forma muito própria de escrever. Eu nunca li nenhum livro dele, outro. Eu tenho vontade de ler O Amor nos Tempos do Cólera, que é o livro queridinho dele, né? Não é esse o livro queridinho dele, ele é o mais conhecido, mas O Amor nos Tempos do Cólera é o querido dele. Eu tenho vontade de ler e eu tenho quase certeza que se eu for ler, se eu fosse ler sem saber que era do Gabriel Garcia, talvez eu reconhecesse, porque ele tem uma escrita aqui que é muito característica, que é só dele, assim. Então é muito bonito esse livro, os trechos são poesias, praticamente poesias, assim, de tão bonitos. E eu vou ler um desses trechos que fala justamente sobre a segunda característica, que foi a que eu menos abordei aqui. Falei muito sobre a solidão, mas é sobre o tempo. Naquela noite interminável, enquanto Gerineldo evocava as suas tardes mortas, o coronel Aureliano Buendia raspou durante muitas horas, tratando de rompê-la, a dura casca de sua solidão. E havia precisado violar todos os seus pactos com a morte e se revirar feito porco na pocilga da glória para descobrir com quase 40 anos de atraso os privilégios da simplicidade. Não percebeu os minúsculos e dilacerantes estragos que o tempo tinha feito na casa e que depois de uma ausência tão prolongada teriam parecido um desastre para qualquer homem que conservasse vivas suas recordações. Fez então o último esforço para buscar em seu coração o lugar onde os afetos tinham apodrecido e não conseguiu encontrá-lo. Então ele vai falar aqui, né, sobre essa questão do tempo passar, dos arrependimentos, enfim. E essa parte, esse trecho me fez lembrar muito O Som e a Fúria, um trecho em que o pai passa um relógio para o filho, e é um dos trechos mais bonitos também do livro, por coincidência. Esse é o trecho mais bonito que eu acho desse livro. É o trecho que eu acho também do Som e a Fúria, que eu tenho ele ali guardado, e que vai falar justamente sobre a questão do tempo. Então tem essas semelhanças aí. É um livro muito bom, leiam 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques.